Muito bom dia, meus companheiros e companheiras de trabalho. Aqui, inspetor GM Valnei, da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, GM Rio. Hoje, dia 2 de outubro de 2023, vamos aqui hoje falar sobre a caravana a Brasília, agora no dia 10, mas também vamos trazer aqui no nosso entendimento, é o nosso entendimento, né? Não somos os donos da verdade, estamos longe de ser e nunca seremos, mas no nosso entendimento, o que realmente envolve essa caravana e qual seria realmente o foco, o pedido principal dessa caravana após agora decisão do STF na ADPF 995. Porque a luta são etapas, tá? Então vamos trazer aqui o nosso entendimento, tá? Estamos nessa luta há muitos anos, tá? A gente vem estudando um pouquinho sobre isso daí com toda a humildade há muitos anos, né? Estudamos guardas municipais, estudamos um pouquinho de direito e vivemos o dia a dia há muitos anos de guardas municipais, né? Eu aqui tenho 31 anos de GM Rio. Bom, mais uma vez essa caravana vem com essa questão de PEC, uma proposta de emenda constitucional para nos alçar ao caput, passar a ser o próximo inciso do caput do artigo 144 da Carta Republicana. Tá bom. Só que o que a gente vê ao longo de muitos anos é que a FENEM, que tem um poder muito grande porque arrecada milhões por mês, né? Então o poder financeiro é muito alto, tem todo esse poder de travar tudo que é a nosso favor no Congresso Nacional. Todas as PECs até hoje foram travadas pelo poder da FENEM junto à bancada grande que eles têm no Congresso. Ok. Bom, então, companheiro GCM Nogueira, da qual eu digo aqui, não sou amigo particular, tá? Pessoalmente não teria como ser, porque ele mora em Salvador, Bahia, e eu sou daqui da capital do Rio de Janeiro. Mas nem pelas redes sociais nós somos amigos particulares. O que nós somos é lutadores pela mesma causa e já divergimos várias vezes já debatemos, já discutimos questões que eu entendo uma coisa, ele entende outra e vice-versa. Bom, mas aí o companheiro, diante de toda essa luta que a gente viu ao longo dos anos, da PEC, que por mais que se tenha deputados federais com boa intenção verdadeira, ou boas intenções verdadeiras, mas tem muitos que usam para palanque eleitoral, para plataforma eleitoreira. Essa é a verdade. E muitos, inclusive alguns, que estão fazendo chamada para a caravana Brasília, ficaram contra a ADPF, sempre dizendo que não ia dar certo. Eu tenho provas sobre isso, mas não é o caso de trazer aqui. Todos sabem que isso aconteceu. E muitas federações, associações, sindicatos também ficaram contra. Porque a questão é torcer que o trabalho do outro dê errado, porque não foi idealizado por nós. Infelizmente. Então, realmente querem o bem das guardas municipais? Eu acho que não, porque não sabem separar as coisas. Não gostam do jeito do Nogueira, aí torceu para a DPF dar errado. Isso é verdade. Mas só que caíram do cavalo que a DPF deu certo. Então, a DPF, ela, né, todo mundo sabe que faz a equiparação direta com os órgãos do 144 da Carta Republicana. Ok. Então, qual seria o caminho agora? O principal pedido agora seria uma adequação, né, pelo presidente da República
com um decreto direto para as guardas municipais, né? O termo certo é adequação, porque o decreto ele regulamenta, para regulamentar ele regulamenta a lei, mas ele pode se adequar a qualquer outra decisão. Então, um decreto de adequação a tudo que foi decidido na ADPF 995, né? Assim que publicar o acórdão. Então, esse decreto ele pode vir trazendo de forma direta a questão da aposentadoria especial, dizendo lá em alguns artigos que a Guarda Municipal passa a ter reconhecido diretamente a atividade de risco e atividade de natureza policial, dizendo de forma direta no decreto. Dizendo de forma direta no decreto que com isso também passamos a ter direito à aposentadoria especial, conforme lá para alguns órgãos municipais, lá na reforma da Previdência. E citando também, conforme Lei Federal Complementar número 51 de 85. Então regulamenta tudo num decreto só, quer dizer, se adequa a um decreto só. Entendeu? Trazendo também ali, de forma direta, em um ou mais de um artigo, se for o caso de não der para colocar somente em um artigo, dizendo que fica garantido o porte de arma para os guardas municipais, para aquelas guardas que não realizaram o convênio com a Polícia Federal ou não regulamentaram por lei própria nas suas casas de leis, né, Câmara de Vereadores, regulamentando e se adequando ao artigo 16 da Lei Federal 13.022. Porque o que muita gente não fala é que o município, através da Câmara de Vereadores, né, com ali iniciativa do prefeito, que aí fica melhor que a iniciativa do prefeito, pode se adequar, né, ao artigo 16 da Lei Federal 13.022, né? Porque, como diz o artigo 16, aos guardas municipais é autorizado, ou seja, é do verbo ser e não poderá, não é facultativo, então é do verbo ser, autorizado o porte de arma, vírgula, conforme previsto em lei. Então esse complemento que o legislador deixou, tá? Eu falo aqui sem medo de errar, que pode ser uma lei municipal. E aí tira até a obrigatoriedade do convênio com a Polícia Federal. Mas, não havendo a lei municipal se adequando ao artigo 16 da 13.022, tem um convênio. Então, o decreto pode trazer isso, que as guardas que não realizaram o convênio ou não aprovaram uma lei própria nas suas câmaras municipais, o guarda municipal com a arma devidamente constituída, né, com aquele curso dentro do requerido para porte de armas, né, que pode ser feito com qualquer instrutor credenciado na Polícia Federal, que o guarda então tem o porte de arma automático pela omissão da guarda e do município, como alguns juízes entendem pela omissão. Aí não é crime, tem o porte de arma assim pelo artigo 16. Tudo isso aí, gente, reforça mais à frente a PEC. Inclusive, o decreto também, né, pode vir trazendo toda a questão operacional das guardas, né? A proteção ao cidadão, o patrulhamento ostensivo, preventivo, repressivo, tudo isso aí realmente dizendo, né, aonde é a atuação, que são nos bens de uso comum, principalmente, ruas, praças,
praias, área de lazer, área comercial, ou seja, logradouro de uma forma geral, que são bens municipais de uso comum, tudo isso aí. Aí sim, gente, aí o próximo passo seria a PEC. Por quê? Porque estaria totalmente já reforçado todo esse trabalho da Guarda Municipal pelo decreto, né? Pelo decreto presidencial. Então, quem é que pode realmente, diretamente, é a pessoa fundamental para que saia esse decreto? Ministro Flávio Dino. Então, a caravana a Brasília deveria ser com foco no ministro para esse decreto. Aí sim, vários entrariam contra o decreto, mas aí o decreto estava se adequando a uma decisão do STF, não teria como derrubar, porque o STF não vai derrubar um decreto que está se adequando à própria decisão dele, do STF. Entendam bem as coisas. Aí sim, aí as guardas municipais estariam resolvidas para toda essa questão do patrulhamento, da proteção sistêmica da população, do porte de arma, da aposentadoria especial, estaria tudo em um decreto que tem força de lei, porque está em vigor. Aí sim, o próximo passo é o quê? A PEC. Mas não, mas estão querendo desconstituir todo o valor, tudo que foi conquistado na DPF 995, estão querendo desconstituir e usando como plataforma eleitoreira. Então, reflitam. O pedido principal da caravana a Brasília no dia 10 tem que ser o decreto. Então, temos que ir lá visando o ministro Flávio Dino para esse decreto, porque depois desse decreto é que o Congresso não vai ter mais como ter desculpa para não aprovar uma PEC para nos colocar no caput 144. Então esse sim, a PEC sim, é a segunda batalha após a DPF 995. A primeira batalha após a DPF 995 é esse decreto. Eu espero ter aqui ajudado. Força, honra e glória a todas as guardas municipais do Brasil.